Conversa com meu povo, nas asas do Espírito. Celebramos com grande alegria, fruto da própria ação do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. Nossa Igreja olha para a frente e para o alto, como desejamos meditar e rezar neste final de semana de Pentecostes, especialmente com a vigília preparada com carinho por tantas pessoas que a ela se dedicaram. No Pentecostes, a Igreja saiu à vida pública, começando pelas ruas e praças de Jerusalém, destinando-se a alcançar os confins da terra, segundo o mandato do Senhor. A Igreja parte do cenáculo, onde se encontra em oração, meditação e louvor constante, como nos faz cantar a canção Pelas Estradas da Vida, na certeza de que Santa Maria, Mãe de Jesus, presente no cenáculo, Nossa Senhora de Pentecostes, vai conosco para sair por todos os caminhos do mundo, lutando por um mundo novo de unidade e paz, mesmo que digam os homens que nada pode mudar. Ainda que os homens caminhem sem se conhecer, a Igreja e os cristãos não negam sua mão a quem encontrarem pela estrada. Com coragem, mesmo quando a vida parece inútil caminhar, sabemos todos que abrimos caminho e outros nos seguirão. Tamanha coragem só se torna possível com a ação do Espírito Santo prometido e derramado sobre a Igreja. Para fazer navegar a barca da Igreja pelas águas revoltas do mundo, ou voar em meio a ventos contrários, é necessário que se renove a acolhida do dom maior, o Espírito Santo, que faz as velas desse barco singrarem as águas e suscita voos cada vez mais audazes e corajosos. Recordemos que todos fomos feitos moradas de Deus e em nós habita seu Espírito Santo, desde a graça da iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia, quando fomos inseridos de forma indestrutível no corpo místico de Cristo. Condição para participarmos desta obra magnífica de Deus é a docilidade, prontidão para ouvir o sopro do Espírito que age em nossa consciência. Ouvir sempre aquela voz que nunca se cala. Jamais agir contra esta voz. Navegar e voar em silêncio, sabendo que Deus não nega estas inspirações, mesmo a quem porventura se ache distante das estruturas visíveis da Igreja, pois o Espírito sopra onde quer. E faz brotar no coração o desejo da conversão, mudança profunda de vida, como fez com São Paulo e tantas outras pessoas na história da Igreja. Do pecador e perseguidor, fez surgir ardoroso apóstolo. E o Espírito Santo continua a realizar tais maravilhas. Podemos clamar com coragem e com o coração aberto, em nome próprio e em nome de tanta gente. Vem, Espírito Santo. Deixar-se conduzir pelas asas do Espírito suscita na Igreja e nos corações o desejo da perfeição e da santidade, na superação da mediocridade. Aqui os santos foram e são os mais ousados. Há poucos dias, o Santo Padre reconheceu as virtudes heróicas no caminho da santidade de duas figuras brasileiras emblemáticas. De Três Pontas, em Minas Gerais, a serva de Deus
Irmã Teresa Margarida do Coração de Maria, Carmelita Descalça, por sinal, irmã de Dom João Rezende Costa, o arcebispo, que me concedeu desde a crisma até o episcopado. Em seguida, o servo de Deus Guido Vidal França Schaffer, seminarista, médico e seminarista, nascido em Volta Redonda e falecido em 2009 no Rio de Janeiro, aos 35 anos, cuja foto como surfista corre o mundo como apoio à santidade da juventude. Não há vocação mais bonita do que as outras, pois todas são caminhos suscitados pelo Espírito Santo na estrada da perfeição. No hábito de carmelita, ou na medicina, no seminário, como Guido Schaffer, surfando nos mares e na vida, existem muitos, e às vezes escondidos, santos de calça jeans, como dizia João Paulo II, necessários para o nosso tempo. Que o Espírito Santo nos faça, neste Pentecostes, desejosos da perfeição e da santidade. Caminhar nas asas do Espírito significa permitir que cresça em todos nós uma sensibilidade especial pelos carismas por ele suscitados, respostas de Deus para cada tempo. Surgem iniciativas pastorais, missionárias e caritativas, grupos de pessoas que se aventuram em serviços missionários itinerantes, pregadores e pregadoras do Evangelho, presentes nos lugares mais desafiadores, pessoas com a graça especial do acompanhamento e aconselhamento dos outros, obras educativas e formativas. Carisma é um dom concedido a uma pessoa ou a um grupo de pessoas para os outros e para o bem da Igreja e da humanidade. Estamos em tempo de abertura para as novidades que o Espírito faz nascer. É hora de estar atentos ao que o Espírito diz às igrejas, segundo a palavra do capítulo 2 do livro do Apocalipse. E o Espírito Santo é sempre novo e desafiador. Nas asas do Espírito, haveremos de voar aos espaços mais distantes, o coração e a realidade dos mais pobres, quando a sensibilidade para a caridade nos faz sair do acomodamento e despojar-nos nas zonas de conforto em que possamos nos instalar. Louvemos a Deus, porque nascem pessoas e instituições capazes de partir e repartir o pão e outros alimentos, as roupas, casa, apoio. Não é difícil perceber a onda de solidariedade que se espalha também diante de catástrofes naturais ou geradas pelas ações humanas, apontando para o amor, caridade. E ali está o dom perfeito. Assim nós aprendemos com São Paulo, diz ele: vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Vem Espírito de amor.
No mundo em que a chamada mudança de época está em vigor, é essencial indicar ainda os frutos do Espírito Santo que desejamos testemunhar e espalhar. Ensina São Paulo, os frutos são o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Mas brota em nossos corações o anseio de que a pomba da paz traga justamente esse fruto, a paz, diante dos muitos e diversificados desafios e dilúvios de nosso tempo. E que ele pouse sobre Jesus nas águas do Jordão, o lugar onde se desce para beber água, o significado da palavra Jordão, para fazer-nos reconhecer, lavados nas águas e professando a fé, aquele que é o príncipe da paz. Venha do céu, nas asas do Espírito, um vento forte, que encha toda a casa comum em que nos encontramos. Apareçam línguas de fogo que se repartam e pousem sobre nós, para que todos fiquemos cheios do Espírito Santo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, um final de semana rico de experiências de oração, de encontro, de vida de igreja. Para quem me acompanha no sábado, vale ainda o convite a que todos participemos da vigília de Pentecostes. A partir das 13h30, na Praça Santuário, vai até a noite, vai se encerrar com a Santa Missa e será celebrada às 18 horas, 18h30. Nós temos uma tarde com manifestações artísticas, momentos de oração, conversa entre as pessoas, encontro. É toda uma experiência muito bonita de uma vigília de Pentecostes longa, que corre toda a tarde e nós estamos convidados, inclusive o pedido de que nas paróquias os sacerdotes não marquem as missas para a noite do sábado, mas que todo o clero venha participar e concelebrar nesta celebração da vigília de Pentecostes. Um final de semana em que, tendo vivido a vigília de Pentecostes, então todos os irmãos e irmãs são convidados a participarem da festa de Pentecostes, da Santa Missa de Pentecostes, nas respectivas paróquias. Estamos também encerrando a celebração da Semana de Orações pela Unidade Cristã, com a participação de várias igrejas, inclusive nós, Igreja Católica, nós participamos e tivemos um dia de celebração na Paróquia da Santa Cruz na última terça-feira. Nós também estamos vivendo tempos bonitos, porque na terça-feira houve a descida da imagem original de Plácido, que está mais perto do povo durante esse período, fica lá até o dia 31, e no dia 31 tem a coroação da imagem e também a apresentação do cartaz do Círio de Nazaré deste ano de 2023. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Carla Nepomuceno, de Belém. Como superar os desafios da vida familiar nos dias de hoje? Carla, eu penso que o que nós meditamos na primeira parte do programa pode ajudar-nos. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, nós aprendemos a construir pontes. E essas pontes se constroem começando da nossa casa. Quando nós estabelecemos relacionamento entre as pessoas, então tem uma palavra fundamental que é o diálogo. E entender diálogo quando eu começo a escutar os outros, não tanto quando eu falo e exijo que os outros me escutem. Não, é mais escutar, e aí a gente vai como que costurando o relacionamento entre as pessoas. Só que isso exige
um esforço cotidiano. É claro que tudo isso será reforçado quando nós temos uma vida consistente de oração, quando nós nos unimos à igreja participando da missa do domingo, quando recebemos a Sagrada Comunhão, quando nos dedicamos ao contato, à leitura, à meditação e à vivência da Palavra de Deus. Tudo isso vai pouco a pouco acontecendo a fim de que nós construamos um relacionamento diferente, começando de nossas famílias. Pergunta de Júlia Campelo de Belém. Como entender a festa de Pentecostes? Havia uma festa judaica, 50 dias depois da Páscoa, uma festa agrícola. Jesus prometeu que viria o Pentecostes e a grande colheita, vamos dizer assim, da ressurreição de Cristo é o derramamento da força do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos de todas as partes, e aí o Espírito Santo se manifesta com uma forte ventania e línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Festa de Pentecostes é esta festa dos frutos da ressurreição de Jesus, a festa da nossa comunhão de igreja, e é o momento em que a igreja, vamos usar essa expressão, sai à vida pública para se manifestar em todas as partes. É assim que nós celebramos essa festa de Pentecostes. Em nossa arquidiocese, neste final de semana, no sábado, a vigília e depois a celebração das missas de Pentecostes em cada uma de nossas paróquias. Simone Álvares, qual a melhor forma de combater a intolerância religiosa? Simone, agora mesmo nós vamos rezar a oração pela unidade dos cristãos. Primeira coisa é ficar desarmados, não ficar julgando os outros, não entrar em discussão religiosa. Há grupos religiosos que só querem discutir conosco algumas coisas. É a imagem, é o Papa, se Nossa Senhora teve mais filhos, né? Quando essas coisas não criam unidade. Mas nós temos, por exemplo, a valorização da Palavra de Deus. Tantas igrejas evangélicas valorizam muito como nós valorizamos. Então, procurar os pontos de comunhão, os pontos de bom relacionamento, valorizá-los e aí ter a coragem de não criar essa intolerância em relação às pessoas. E com quem não é cristão, por exemplo, nós temos religiões de matriz africana que também vivem um pouco de sincretismo conosco, com a vida da Igreja Católica. Eu procuro ter uma atitude muito tranquila, muito serena diante desses irmãos e irmãs, sem julgá-los, respeitando as opções religiosas que as pessoas fazem. Nós temos muita presença de espiritismo. Quanta coisa de caridade poderia ser feita também junto com esses irmãos e irmãs que têm religião espírita. Então, eu penso que criar as pontes de diálogo, de relacionamento, isso facilita muito, né? E se colocar dentro do nosso coração que existe um princípio que é a liberdade religiosa. Não posso obrigar quem quer que seja a ser cristão, católico, como também os outros não podem me obrigar a mudar de prática religiosa. Gerson Ataíde, de Capanema, como a Arquidiocese de Belém fará a festa de Corpus Christi? Bom, nós faremos neste ano a festa de Corpus Christi nas várias regiões, nas 8 regiões episcopais. Então as celebrações acontecerão nas paróquias, umas com as outras, nas regiões, mas tudo orientado pelos vigários episcopais de cada uma das regiões pastorais de nossa Arquidiocese de Belém. Sérgio Bastos, de Belém. Alberto, como conscientizar sobre a importância do acolhimento aos idosos? O que se vê hoje é um completo abandono dessas pessoas. Bom, veja só, nós temos na Arquidiocese um trabalho muito importante que é a pastoral da pessoa idosa. Existem asilos, por exemplo,
existe o Pão de Santo Antônio, que não é uma instituição da Igreja Católica, mas nasceu dentro da Igreja Católica. Nós temos o abrigo São Vicente de Paulo, temos ligado ao Hospital da Divina Providência, aos pobres servos, também o acolhimento de idosos, ancianianos, aí por diante. Mas para mim o mais importante é a pastoral da pessoa idosa. E aí, se cada paróquia tiver essa pastoral da pessoa idosa, ela vai pouco a pouco envolver, a fim de que os idosos não se sintam isolados, mas acolhidos em nossas comunidades paroquiais. Terminamos hoje rezando a oração pela unidade dos cristãos, feita por quem organizou a Semana de Orações pela Unidade. Deus justo e compassivo, sopra em nós o espírito da justiça e da consolação, para que nossos laços sejam fortalecidos para viver em comunhão contigo e com as pessoas. Guia-nos com mão forte e amorosa pelos caminhos da vida, que da tua companhia amiga aprendamos a fazer o bem e a buscar relações justas e pacíficas. Envolva-nos com a tua graça para que tenhamos coragem para vencer as barreiras e a violência do racismo, dos preconceitos e dos pecados que geram divisões. Dá-nos a tua ternura para que o nosso coração esteja aberto a acolher a beleza da diversidade da tua criação. Anima-nos para o encontro com as diferentes culturas, tradições religiosas, etnias, línguas e cores. Deus de amor e misericórdia, sopra em nós a vida que vence a morte. Ajuda-nos a ver nas outras pessoas a tua face, para vencermos o racismo e os preconceitos. Dá-nos a tua paz, hoje e sempre. Amém. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.